Domingo passado nós tivemos uma conversa, né? Vocês se lembram? Quem não esteve, ela está disponível para estar gravada, então vale a pena você ouvir para dar continuidade. Eu vejo que nós estamos num caminho, e um caminho que não adianta ter pressa nem fazer as coisas do nosso jeito. Então eu quero compartilhar um pouquinho mais hoje, conversar. De novo, eu não tenho aqui nada de anotações organizadas, apenas quero ter algumas colocações, aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Tem sido bastante intenso. E Cláudio e eu temos tido a oportunidade de parar e realmente parar e pararmos e orar. Uma das coisas que está muito clara, nós não conseguimos fazer nada, persuadir nenhuma pessoa. Podemos ter o maior discurso, podemos fazer os maiores cânticos, os maiores louvores, nada vai mudar uma pessoa. Somente quando o Espírito de Deus toca naquela pessoa. O que nós podemos fazer é refletir e buscar, principalmente admitir que onde nós estamos hoje não é a plataforma, o nível que Deus quer para nós, e com isso clamarmos a Ele. Isso nós podemos e devemos fazer. E se Deus quiser, nós vamos estar crescendo, assim, cada semana. Então, agora nas nossas reuniões de quinta-feira, mas também no mês de agosto, realmente, colocar em uma marcha mais forte, mas continuamente procurar. Então, ponderem comigo hoje aqui. Ponderem comigo alguma dessas colocações. Você tem a sua Bíblia? Vamos conversar, já que estamos em um grupo menor. Atos capítulo 2, a partir do versículo 43. Olhem e me ajudem a ver o que pula da página. Isso aí é o fruto de um povo que já está cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Cheios da presença. Estão num alto nível, né? Atos 2, 43. Atos 2, 43. Esse vai ser um dos textos que nós vamos estar olhando. Quero que você olhe, eu vou ler, você olhe comigo, deixe aberto, aí você diga, olha, o que eu observei aqui? Pessoas cheias do Espírito Santo, quais são as características? A gente pega, vê o que é, aí a gente vê, olha para nós e vejamos onde nós estamos comparado com isso. 2,43, todos acharam? Amém. Diz assim a minha versão, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. 44. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. 45. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Agora que você leu, agora que você ouviu, há muitas características aqui, mas o que salta da paz, que pula assim, o que vem à tona, que imagem, que mensagem está sendo passada para nós aqui? Como é que esse povo vivia? Unidos. E como é que, eu vejo que essa palavra unidos, como é que nós sabemos que eles estavam unidos? Que menções aqui nesses versos que nos provam, que substanciam que eles estavam unidos? Partiam um pão de casa em casa, com alegria, tudo em comum. E quando alguém tinha uma necessidade, o que eles faziam? Eles davam e chegaram a dar a um nível de vender o que tinham para todo mundo estar com as suas necessidades conhecidas. Você sentiu o nível? Então, sem lamúria, sem julgamento, sem botar para baixo, e não precisa responder alto não, só pensa lá e responde na sua mente. Nós estamos vivendo esse momento como igreja? Absolutamente não, né? Então, alguma coisa, porque se esse é o padrão de Deus, se esse é o alvo, se esse é o reflexo de uma vida cheia da presença de Deus, e se você está com a sua Bíblia aberta ainda no capítulo 2, olha o versículo 39, o que ele diz? A promessa vos diz respeito a quem? A vós, e mais a quem? E a mais a quem? E mais a quem? Então essa promessa essa promessa é nossa? É nossa. Então isso não foi para aquela igreja,
Isso foi para aquela igreja e para para outra próxima geração até o dia de hoje. Então eu digo assim, Senhor, o que o Senhor tem, por que que eu vou continuar num viver medíocre, inferior, se essa promessa é feita para mim, para nós? Faz sentido, não faz? Porque é isso que nos leva a clamar. Agora, olha comigo ao versículo 47, ainda no texto. Além dessa característica deles terem unidos, viverem todo mundo em comum, havia uma outra característica muito forte também, no 47. Qual é a característica? O que acontecia de extraordinário aí? E qual era o resultado? Porque eles tinham graça diante de Deus e com as pessoas, qual era o resultado? Todos os dias. Quantos dias? Todos os dias, pessoas iam sendo salvas. Para a gente não pensar que foram os, digamos, ok, mas foram os discípulos que estavam com Jesus, né? Ainda no capítulo 2, olha só, pensamentos, tá bem? Olha o versículo 7. E todos, está no mesmo capítulo, né? Todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Esse termo galileus, ele era pejorativo ou era de elogio? Pejorativo. Quem são esses ninguém? Sem estudo, que não sabem nada da coisa. Quem é esse povo? Então é pejorativo. Então, o grupo que estava sendo usado. E se você parar para pensar, com exceção do Pedro, do Paulo, os outros apóstolos, no livro de Atos, eles não fizeram, me perdoem aqui, os defensores dos apóstolos, eles não foram a lugar nenhum. Depois você volta em casa e dá uma olhada. Todo que espalhou pelo evangelho que espalhou, com exceção do Pedro e o Paulo, o Pedro foi lá na casa de Cornélio, né? Mas os demais, toda vez que o evangelho se espalhou, sabe quem foi? Foram os crentes que estavam sendo perseguidos, por causa da perseguição tinham que ir. Então Deus fez uma revolução, virou o mundo de perna cabeça, sei lá, cabeça para baixo, e fez isso com pessoas, ninguém. Tá, então eu vejo que tem algumas características. Uma unidade que não tem jeito de humanamente falar. E também um crescimento extraordinário. Tá. Com essas semanas todas, gente, eu nunca li tanto, nunca me envolvi tanto, nunca mergulhei tanto de novo, procurando tudo. Já eu vou de A a Z, ouvindo, dormindo e acordo, ouvindo, levanto, estou andando com aqueles negócios. Cláudio, tira esse negócio do seu ouvido, porque estou ouvindo, porque às vezes é mais fácil, você, né, pode fazer isso. No carro, todo lado. E uma coisa que eu tenho observado, algumas características nos avivamentos, assim, a presença de Deus realmente vendo muito clara em todo o tempo. Sempre começou com um pequeno grupo. Não era sozinho, não era uma pessoa. Igual eu estava aqui, que tinha 120, sempre tinha um grupo de pessoas que buscando e clamando. E aí, de repente, um fogo acendia. Pegava e contagiava. História. Aí, mas a pessoa pode dizer, mas isso foi lá no tal lugar, isso foi em tal lugar, isso foi em tal lugar. Tá. Então, nós dois estávamos parando e pensando, nós nos lembramos do movimento onde o Senhor me alcançou. E paramos para ver como nós vimos um avivamento, vivemos um. Eu já dei pedaços, né? Você sabe que eu fui criado, né, família, pai, pastor, família, pessoas crentes, mas 12 anos fui morar com uma irmã mais velha, e no interior do Espírito Santo para o Rio de Janeiro, e não tinha irmã, com um menino de adolescente, ia dar jeito de mim de jeito nenhum. Então fui de mal a pior. De desobediência, drogas, e uso, e venda, e você imagina. E estava no mundão mesmo, mundão. E foi Deus usou um movimento para me alcançar. Antes de chegar como Deus me alcançou, o que eu me lembro foi o seguinte, esse movimento nós estamos lembrando. Nós tínhamos, a casa da minha irmã era na rua da igreja Batista Itacuruçá.
Era como daqui, nem na padaria brasileira, um pouquinho menos. Talvez aqui na padaria brasileira. A casa, eles tinham um apartamento. E eles tinham essa temeridade de irem para os bairros de Piedade, no Rio de Janeiro. Você sabe onde é o bairro de Piedade? Acho que são do Rio. Não, Piedade. É Engenho Novo, aquela região ali, né? Você pega o trem na direção à Zona Norte. Eles moravam na Tijuca e iam para lá. E eles iam sábado e voltavam domingo à noite. E deixavam um adolescente sozinhos em casa. Com a ideia de que eu ia à igreja. Que eu ia sozinho para a igreja, né? Muitas vezes eu fui à igreja, aquelas igrejas tradicionais que imprimem tudo que vai acontecendo, né? Então era só pegar um boletim, dar uma olhada, falar quem pregou, quem fez, e se perguntar se eu sei. E a gente fazia o seguinte, ia para a igreja. Na hora que os adolescentes vinham, a gente já tinha um grupo, né? Ia para casa e fazia aquela festa. Depois limpava tudo, spray e tudo mais, né? E quando eles voltavam, tá tudo direitinho. Tão terrível. Eles não tiravam a gente da igreja. Até o filho do pastor, né? O pastor Lessa, na época, né? Que era menino, depois entrou na droga e não saiu. Tinha o filho do pastor Tércio, também da Igreja Batista da Tijuca, que era parte desse, mais tarde vai ser parte desse grupo. Então era assim, realmente um negócio diabólico, porque roubava os jovens da igreja. Mas chegou um dia que alguns adolescentes desapareceram. Desapareceram porque tinha um acampamento lá em São Paulo, Palavra da Vida. Então aquele grupo se inscreveu para ir. E depois que o grupo voltou, 2 ou 3 nunca mais apareceram no nosso grupo. Então isso agora está no ano aí de 1969, 1970, mais ou menos. Sei que eles passaram, alguns desses adolescentes passaram um ano no Instituto Bíblico lá em São Paulo. E em fevereiro do ano de 70, eles voltaram para o Rio de Janeiro. E ao voltarem para o Rio de Janeiro, 4 deles, um deles, a mais nova, tinha 16 anos de idade. E os outros, mais ou menos, 16 a 18 anos de idade. Eles se reuniram e começaram a clamar por um avivamento, mas sem noção de... Se você sabe, a Palavra da Vida é bem tradicional, né? Não tinha nada de pentecostal, um clamor. E um clamor por pessoas sendo salvas. E eles disseram que eles pensavam assim, que se eles tivessem, né? Eles tinham lá um grupo de 4, eles pensavam, se a gente tiver conseguido reunir uns 40 jovens, é uma bênção. Então aqueles 4, sem interferência. Mais tarde entrou mais um, era um seminarista, pessoas usaram, sei que um grupo com 5 pessoas. E eles continuaram a clamar, se reuniam semanalmente para estudar, a compartilhar e orar, como era o grupo de época que se chamava, né? E foi nesse movimento, isso em fevereiro, quando eu fui a uma reunião, havia um jovem que ficava no meu pé. Ele descobriu que eu era crente e a gente namorava 2 irmãs, eu namorava a irmã, e ele tinha outra que era convertida, que uma das que desapareceu, e tinha outra. Então, nós nos encontrávamos depois lá da usina da Tijuca. Quem se lembra? Tem uma subida, né? Depois você desce, eles namoravam no morro assim, ainda tinha que subir mais ainda. Sei que a gente descia, madrugada, não tinha ônibus mais, né? Então a gente andava até a Praça São Espena, os que conhecem, é um pedaço longo. E ele no meu pé, Jesus, rapaz, faz-me um favor. Falei, Jesus eu conheço, eu tenho para te ensinar, né? Mas ele foi tanto que ele vinha de São Paulo para namorar. Então, conclusão da história. Ele pediu, eu falei assim, eu posso ficar com você no fim de semana? Eu falei, você, o quê? Porque nós tínhamos um apartamento na Avenida Maracanã, bem no centro da Tijuca. E ali era um centro, um negócio, centro se imagina de tudo. E aquele rapaz veio. Aquele rapaz nos levou, encheu a nossa cabeça tanto, porque tinha tudo. Orgias, drogas, se imagina, o que você quiser fazer, pensar. Terrível. Mas ele ficou falando de Jesus todo fim de semana. Um dia, para a gente se livrar dele, nós fomos mais drogados da Silva. Fomos lá para a reunião. Chegamos chegou naquela casa, havia um quintal que estava abarrotado de jovens. Tinha tanto jovem que não tinha lugar para a pessoa que estava na frente falando, tinha que ficar assim, tudo rodeando. Tinha só jovens. E uma presença de Deus. Irmãos, aquele negócio cresceu.
Custou, né? Fui entregar meu coração a Jesus só em dezembro. Isso era setembro, quando eu fui, só em dezembro. Muita coisa Deus fez ali. Mas eu me lembro que aquela juventude era um negócio tão... Porque ninguém sabia nada. Ninguém tinha ido, com exceção daqueles 4, né? E mais tarde o outro seminarista. Ninguém sabia nada de como evangelizar, como falar, nada. Eles não tinham outra conversa, diziam, eu era assim, agora eu sou assado. Só falavam isso. E as pessoas se convertiam. Eu não lembro que se foi 71, já no ano seguinte, eles tinham uma reunião mensal que juntava, porque não cabia na casa, então juntava numa igreja. E era no Colégio Batista, na José Gino, os que conhecem ali, também tem o colégio lá, né? E tinha um auditório grande, talvez 300, 400 pessoas cabiam no auditório. Eu lembro que foi para a reunião, tinha mais gente de fora do que dentro. Estava um tumulto de jovens. E havia um pastor assistente da igreja de Itacuruçá, dessa igreja que nós frequentávamos anos atrás, né? Que ele viu aquilo tudo e falou, isso não é justo. A igreja fechada e esse monte de jovem aqui que não consegue entrar numa reunião. E ele fez a temeridade de andar, né? Vem comigo. Todo mundo foi andando por ali por dentro do colégio, né? Para a igreja, aquela procissão. Provavelmente cerca de 1000 jovens. Porque quando entramos na igreja, que é grande, a igreja é grande, está lá até hoje, né? É grande. O pessoal encheu tudo, encheu a galeria, encheu o parte do coral, sempre corais grandes, 40, 50 pessoas, encheu tudo, e de novo, no púlpito, todo mundo em volta, só a pessoa que estava dando testemunho de pé. O que eu estou falando? Não existia uma pessoa, como eu falei, que tinha, um ano de estudo bíblico, vamos falar assim. Não era o conhecimento. As pessoas mais simples. Então, o que eu quero dizer? Quando o Espírito de Deus vem, não é para questão de ter gente, nem ter número, nem ter nada. Eu sei que o propósito de Deus para aquele movimento foi além de salvar milhares de pessoas, e eu fui um deles, que a graça de Deus alcançou, mas o fato é que mudou o louvor e a maneira de trabalhar com as igrejas para sempre. Foi uma influência que ninguém pensou, não se planejou, não foi no lápis. Mas o que eu vejo é o seguinte, que o Senhor tem para nós, e eu vou falar, a história está cheia de quando um grupo, se uniram e oraram, o favor de Deus veio. E quando o favor de Deus vem, pecadores se convertem. Então a gente não precisa ficar nem no ficar assim, como é que vai ser, de que jeito, né? Só de olhar para esse texto, já 2 coisas que muito claras. Uma unidade extraordinária, sobrenatural. E um poder de transformação. Porque o que eu vi é o seguinte, as pessoas não se convertiam nas reuniões, elas se convertiam porque ninguém entrava num táxi, ou num ônibus, ou num trem, o que seja, que não abrisse a boca para falar de Jesus. Você me deixa falar o que ele já fez na minha vida? Agora, o milagre não é da pessoa querer falar, é o milagre de as pessoas ouvirem e desejarem para si. Eu me lembro que a pergunta que me veio no meu coração, imediatamente quando eu estava naquele lugar, meus amigos foram embora, não ficaram. Mais tarde, um morreu, pegou AIDS, morreu. O outro foi para a prisão por causa de venda, roubou da família. Já tinha roubado todo mundo, não tinha mais onde pegar dinheiro, roubou da família e eventualmente foi preso, foi para a prisão. E o outro desapareceu nesse mundo. Sobrei eu para contar a história, né? Mas o meu ponto que eu quero falar é o seguinte, é que a pergunta que estava assim, que é isso? O que é isso? Porque eu quero isso para a minha vida. Por que eu estou falando isso? Porque mais a gente olha, no versículo 43 falou de sinais também, mas você notou que o milagre principal, e depois você vai ver isso várias vezes, né? O milagre principal vai ser sempre, união extraordinária, que os de fora dizem o seguinte, eu quero fazer parte desse grupo. E segundo, uma conversão a um nível que não pode ser explicado naturalmente. Você quer isso? Você tem desejo de ver isso acontecer? De novo. Com isso em mente,
Vamos lá no livro de Efésios, capítulo 4. Versículo 30. Quero deixar alguns versículos soltos aqui, né? Todos acharam? A minha versão diz assim: e não o quê? Leiam. No qual está. Tá. Você se lembra que esse selo naquela época tinha a ver com aquele, né? Derretia, como é que fala? O wax, a cera, e imprimiam, né? Então, se tivesse violado, não era um problema. Então, quando fechava, só a pessoa interessada. Agora, você sabe que também, hoje em dia, nós não usamos cera, né? Mas há uma indústria que usa selos. Você sabe que indústria que é? Selos assim, que não é de cera, mas que é de metal. O que é? Quem trabalhou já em questão de entregas de caminhões, direção de caminhões, sabe disso. Quando vem aquela, né, a carroceria, né, que está carregada para entrega, antes de sair, então vem o supervisor, né, e ele lá atrás fecha as portas e coloca um selo, que só pode ser aberto. É um lacre. Esse, em inglês se chama um seal, né? Esse é um seal, é a mesma ideia do selo. Ou seja, só pessoas autorizadas que podem abrir. Então você, quando Deus te alcançou, Ele botou um selo em você. Pode pegar, na época era a marca, né? É meu, propriedade, uma promessa, porque a promessa é para você e para mim. Então a gente tem isso aí, e só nós podemos abrir isso aí. E aqui Ele falou o quê? Não o quê? Por que Ele falou isso? Não entristeçais. Quem é que pode ficar triste? O Espírito Santo, né? Mas para ficar triste tem que ser uma pessoa, não tem? Tem que ser pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Agora, como é que alguém pode entristecer o Espírito Santo? E deixar, e não ter essa vida que nós escrevemos antes? Como é que alguém pode entristecer o Espírito Santo? Viver numa vida de pecado. Viver uma vida proferindo mentiras. Viver uma vida com suas escolhas. Isso aí, a gente entristece o Espírito Santo. Quando entristece, né, impede dele agir em nossas vidas. Isso nós precisamos, ou seja, eu estou tentando não colocar a culpa, mas o que precisa ser retirado do nosso meio para que o Espírito Santo de Deus possa vir dar essas... Porque essa promessa para nós, gente, não tem jeito de ter essa comunhão extraordinária, não tem jeito de não ter essa explosão de pessoas convertidas a Ele. Gente, não é nós, não somos nós com o poder. Tem que ser Ele fazendo. Que não é programa nem nada, é somente pessoas simples se reunindo fazer. Então, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Colossenses 5:19, se a memória não me falha. Não tem nem 5 em Colossenses, então não é Colossenses, né? Aquele que fala assim, sobre o Espírito Santo de Deus também. Ok, desculpas. Primeiro Tessalonicenses 5:19. Colossenses não tem 5 capítulos. Né? Primeiro foi para a gente, primeiro Tessalonicenses 5:19. Primeiro falou, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Esse agora fala o quê? Não o quê? Não apagueis, e outros têm? Extingais. Quando fala, o que a gente apaga ou extingue? Fogo. Você sabe que o Espírito Santo tem uma das imagens, né? Até em Pentecostes veio um vento, né? Um ruído como de fogo, línguas como de fogo caindo. É fogo. Como é que a gente apaga um fogo ou extingue um fogo? Joga água. Vento espalha. A água é uma maneira, né? Outra coisa que você faz é o seguinte: por exemplo, se é uma chama que está que precisa de oxigênio, se a gente tirar o oxigênio, ele apaga. Se for tipo a gás, você desligou o gás, ele apaga? Apaga. Você notou? É cortar o combustível, cortar o alimento. Como é que nós podemos cortar o alimento do Espírito Santo de Deus? Como é que nós podemos extinguir o poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida?
Entristeceram com o pecado. Extinguir. Como? Parar de orar. Parar de orar. Chave. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Aí vem o resto, né? Aí eu sararei a sua terra e é o resultado. Orai sem cessar, né? Orar e orar. O outro, mergulhar na palavra de Deus. Você concorda comigo que são duas áreas muito difíceis, com algumas exceções. Eu posso assim apontar aqui, ali, com muitas exceções. Orar com essa intensidade, com essa quantidade e ler a palavra. São raros no nosso meio, não são? Então, entristece o espírito com escolhas, porque o tempo é ocupado de outra maneira. E apaga tirando o combustível. Último, Efésios 5:18. Então, não entristeçais, não extingais, e agora? Não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Três orientações muito práticas, né? Eu me lembro, bem jovenzinho ainda, no início da conversão, lá 22 anos, 21, 22 anos, eu me lembro que do Billy Graham, o evangelista, pregando uma vez. E o tema da palavra é enchei-vos do Espírito Santo de Deus. E ele contou uma história, eu estava lá no livro, né, ele contou uma história, dizendo assim, que numa igreja no sul dos Estados Unidos, um líder da igreja, presbítero, diácono, tinha sido disciplinado. E contaram para ele, olha, essa igreja é uma igreja muito séria, leva as coisas muito a sério. Nós disciplinamos o presbítero porque ele estava bebendo. Ele perguntou o seguinte, e vocês, como é que vocês têm tratado com as pessoas que não estão cheias do Espírito? Estão sendo disciplinados também? Porque é pecado entrar na bebedeira. Mas é pecado viver essa vida cristã sem estar cheio do Espírito Santo de Deus. Dorme com um barulho desse. E nós? Quando Deus estava falando com o povo de Israel, Ele falou tantas vezes assim, gente, isso está acontecendo com as gerações, estão contando a história, para quê? Para vocês não fazerem a mesma burrada que eles fizeram. Porque Ele fala assim, depois com os gentios, se eu não poupei a vara, estou parafraseando, com o povo de Israel, a menina dos meus olhos, eu vou poupar a vara com vocês? Algo está caindo aqui. Eu tenho receio que o que está caindo aqui é um sedativo para a gente distrair e não cair no chão desesperado e dizer, Senhor, não tem nada caindo aqui. A gente está só esticando o tempo. Nós só está dando desculpa. A gente dá uma arrumadinha assim para a consciência não machucar muito. Porque na verdade, Senhor, minha vida entristece, minha vida apaga, e a minha vida está vazia do Espírito Santo de Deus. Porque quando o Senhor penetrar, colocar essa verdade na minha vida, na sua, aí não vão chorar. Senhor, eu não posso viver mais assim. Não posso viver assim, afrontando o Senhor cada dia. Aí me lembrei de Isaías que fala assim, estou cansado dos seus cultos, estou cansado do sacrifício, estou cansado dessa festança toda. Vem, vamos conversar, que ainda que seus pecados sejam como escarlata, eu vou fazê-los. Tem que haver um negócio lá no fundo. Eu creio que agora, nesse momento, esses dias, você precisa estar considerando isso que eu estou falando. Porque se só a minha palavra para o Senhor, Senhor, eu só posso falar, eu não tenho o poder de mover uma pessoa. Numa dessas mensagens, eu ouvi lá, 2 séculos atrás, de um pregador que falou assim, é mais fácil você acreditar que um leão vai virar carnívoro, vegetariano, do que você crê que um pastor, um líder pode falar alguma coisa e mudar o coração de alguém.
Se você crê que um leão pode virar vegetariano, talvez você vai crer que a gente possa convencer alguém. Só o Espírito de Deus pode fazer isso na sua vida, na minha. Mas eu creio que Ele quer fazer. A pergunta é, onde é que eu estou? Prática, então. Não entristeçais, Ele é uma pessoa. Não extingais, Ele é um fogo que ilumina, que regenera, que purifica. Mas não apaga Ele, não. E enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, não vai ser uma vez. Vai ser uma vez, e outra vez, e outra vez, e outra vez, e outra vez, até que Jesus volte. Quais são os resultados visíveis? Eles estão fáceis de ver. Uma unidade sobrenatural. Não tem explicação. E também uma pessoas sendo salvas sem explicação. Você vai olhar assim, como é que é possível? Você quer isso? Eu sei que é uma luta, tá? Eu sei que é uma luta séria. Porque a nossa natureza, a nossa carne não deseja nada de Deus. Gente, se você pensava que tem um pontinho de bom na gente, não tem nada. A gente não quer. Então, se nós não crucificarmos esse nosso ser na cruz do Senhor, trazemos, Senhor aqui, e me ajuda, não vai acontecer. Então, eu quero fazer um convite, ok? Se esse é o seu desejo, sem música, talvez o José pode até tocar alguma coisa lá, se for o caso, não precisa nem vir dar oportunidade ao pessoal do louvor também. Se é o caso, eu não tenho receita, nem plano, nada disso não. Mas eu tenho uma promessa: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e deixar os seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, e sararei a terra. Eu creio que o Senhor está falando para nós. Pressiona à frente. Procure. Não tem receita, não tem. A gente não pode copiar nada. Aqui eu te dei apenas exemplo. Eu mostrei, olhando agora a retrospectiva, o que eu vi. E olhando na palavra também. Mas a gente não pode copiar nada. Meu ponto era pessoas simples. Pessoas simples, sempre Deus usa. Pessoas simples como nós. Então, se é esse o seu desejo, que nós investíssemos um tempo aqui orando. E dizer: Senhor, eu estou entristecendo ao Senhor, me mostre, retira de mim. Estou apagando, Senhor, me mostra. E eu me arrependo diante disso. Encha-me do teu Santo Espírito. A promessa é tão clara. Removi os obstáculos, Ele responde. Eu convido, se você quiser, venha aqui ao altar do Senhor Jesus e nós vamos estar orando em nome de Jesus. Fale com Ele do seu jeito, da sua maneira, simples. Não tem aqui receita, não tem programa não, gente, para isso não.